Os chineses também sabem contar uma grande história através da película, através de seus filmes. E Bruce Lee foi um dos embaixadores que levou o Kung Fu para o mundo todo. Pois é, mas antes de Bruce Lee existiu o seu mestre, o seu professor, que é Ip Man, chamado de O Grande Mestre aqui no Brasil. É sobre esse grande filme de 2008 que eu vou falar um pouco, lembrando que essa é apenas a minha humilde opinião e fazer uma saudosa homenagem ao cinema chinês que vem encantando o mundo há muito tempo. Logo depois da vinheta eu tô começando então, tudo bem para vocês? Ok? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby. Vamos deixar tudo combinado entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? O grande astro chinês Donnie Yen está na pele de Ip Man, que foi nada mais nada menos do que o mestre do Bruce Lee, ele que ensinou o Wing Chun, um estilo de arte, um estilo de Kung Fu, que a princípio falaram que foi criado por uma mulher, mas que fez muito sucesso lá. E nesse filme de 2008 traz a sua origem, onde Ip Man vivia numa casa confortável, tinha sua mulher, o seu filho, e ele era um cara muito sossegado, ele era um mestre, mas é porque ele era dotado de muita sabedoria. E o legal também desses filmes chineses é que o estilo de luta que eles fazem, as coreografias são muito bacanas, bem legais, ficam top na película. Ataque, defesa, e socos e pontapés e giratórias. É um estilo único e não é à toa que encantou o mundo todo. Mas vamos lá. Ip Man tinha outros mestres da sua época também, em meados de 1930, 1930 e pouco. E cada um tinha o seu estilo. E ele foi desafiado por um desses mestres para provar que o estilo dele era melhor do que o Ip Man. A portas fechadas na sua casa, que se caso ele fosse derrotado ele não queria que mais ninguém sabesse, para não desacreditá-lo na arte de ensinar o seu estilo. Só que o Wing Chun, o estilo adotado por Ip Man, era um estilo muito adaptável. Ele fluía como a água sobre os seus adversários, sobre as águas de um rio que vai se adaptando a ele até chegar no mar. Pois é, só que um rapaz foi pegar uma pipa e viu os dois lutando e ficou filmando ali os dois lutando ali. E quando ele viu a derrota desse mestre, ele chegou e falou para todo mundo que o Ip Man havia vencido ele e criou uma saia justa para esse mestre, que era um grande lutador, mas não estava aos pés de Ip Man para enfrentá-lo. Deu uma polêmica, isso, aquilo, tal. Não demorou muito, chegou forasteiros na cidade, querendo impor o seu estilo de Kung Fu mais agressivo, mais radical, e queriam ensinar também lá. Eles foram vencendo todos os mestres, até que chegou a vez de Ip Man enfrentá-los. Na sua casa, como sempre. Uma coisa bacana também que numa das cenas de luta, tá quebrando as coisas lá, a mulher dele sai para ele poder lutar. E ela fala assim, não quebre nada, né? Aí ele começa a lutar com esse rapaz, esse forasteiro, que chegou lá para impor o seu estilo de luta. E daqui a pouco passa o filho dele num triciclo. Pai, a mãe mandou o senhor começar a lutar aí, senão, senão vai quebrar mais coisa.
Achei muito bacana. Os chineses, eles têm um humor bem bacana, uma forma de humor também bem bacana. Aí começou a luta pra valer. Ip Man não deu trégua nele e o venceu no seu melhor estilo Wing Chun. E não só venceu, como ainda pôs eles pra fora ainda, que todo o pessoal, os mestres que foram derrotados, os alunos desses mestres, estavam da porta para fora só ouvindo a luta, que estava de portas fechadas. Inclusive, as autoridades locais da China estavam ali, porque elas sabiam que Ip Man era um cara do bem, era um mestre benévolo, sábio, e era muito respeitadíssimo na sua época. Só que aí, em 1937, o Japão invadiu a China e praticamente foi 8 anos de colonização ali. Foi tempos duros. Ip Man perdeu a sua casa, a sua condição financeira estável, teve que trabalhar em carvoeiro para poder sustentar a sua família. E os japoneses começaram a fazer um desafio de pegar alguns chineses para lutar com os seus melhores lutadores do karatê. E havia um comandante que também era um exímio lutador e ele ficava só assistindo. Quando eles foram chamados da carvoaria para lutar nesse lugar, Ip Man se recusou. Mas quem vencesse ganharia um saco de arroz. A miséria assolou a China. Tudo aquilo que eles conheciam, que eles tinham, foi perdido e eles tinham que lutar muito, trabalhar muito para subsistir, para matar a miséria que assolava o país. Pois bem, eles começaram aí numa dessas indas, um desses mestres que inclusive o Ip Man havia derrotado no começo do filme, ele foi morto porque ele venceu 4 adversários japoneses. Aí um desses caras que era da pá virada atirou na sua cabeça. Ip Man viu aquilo e ficou enlouquecido. Foi o primeiro acesso de fúria dele no filme. Ele não só quis lutar, como lutou ao mesmo tempo contra 10 lutadores japoneses e os venceu de forma bruta mesmo, uma luta pegada, isso, aquilo, tal. Ele venceu 10 dos lutadores dele. E aí ele ficou conhecido, né, pelos japoneses, isso, aquilo, tal. Esse comandante queria lutar com ele, queria que ele lutasse com ele, mas ele já tinha vingado o amigo dele e o acesso de fúria passou, aquela descarga que ele teve passou e ele voltou a si. Aí ele não quis mais lutar. Ele recusou todos os sacos de arroz que ele pegou só o que estava com o sangue da cabeça do seu outro mestre, que foi falecido, que foi morto por um tiro na cabeça, e levou para sua família. Aí ele começou a ser procurado por esse cara que matou o seu amigo. E numa invasão à sua casa, ele tentou pegar a patroa do Ip Man, e aí o Ip Man não teve jeito, lutou com os guardas japoneses e os nocauteou 1 a 1, mesmo eles armados. E aí todos eles queriam a cabeça do Ip Man. Ip Man começou a ser procurado, só que o povo o protegia. No começo do filme também ele havia feito um investimento de uma grande quantia numa fábrica que ele deu para um amigo administrar, e assim que tivesse lucro ele retornava o dinheiro para ele. Os chineses têm muito disso, de um ajudar o outro a se fortalecer, a crescer. E é bem bacana isso aí. É só a palavra naquela época já valia, né? Já tinha. Você falava que cumprir aquilo ali já era o suficiente. Pois bem, no final, Ip Man encarou esse lutador japonês num ringue que foi montado a todos. E foi uma luta árdua, dura, que ele também era um bom lutador. E se enfrentaram, se pegaram ali, ele no seu melhor estilo Wing Chun, acabou vencendo, e no que ele derrotou, ele achou que aquilo ali era o suficiente. Mas esse rapaz que ele havia dado uma surra nele no seu pelotão, atirou nele no seu ombro. E aquilo ali foi uma loucura, que aí todos os chineses se rebelaram,
que não achavam aquilo justo. Um grande filme. Olha, confesso para você que foi o primeiro desse artista marcial Donnie Yen, que eu achei é um ótimo ator, exímio lutador também. Para fazer aquelas acrobacias você tem que ter uma noção, aquelas formas e estilos de luta também você tem que lutar alguma coisa. Bem bacana, bem legal. Donnie Yen está impecável na pele de Ip Man. E Ip Man é o mestre, ele que ensinou ao Bruce Lee o pouco ou muito do que ele sabia. É isso, pessoal. Se você não assistiu, procure assistir. Olha, filme bom, filme. Trata-se de uma franquia de muito sucesso que começou a partir desse filme de 2008. Bem bacana, bem legal. Assista que você não vai se arrepender. É uma grande história contada pelos chineses. Este é o meu segundo trabalho literário, chamado O Pirata Caveira contra Tudo e Todos. Trata-se da história de um coadjuvante de luxo que eu trouxe na primeira trama, que é vulgo Lobo Negro Total, e alço ele a personagem principal de sua própria história. Só que dessa vez ele enfrenta uma doença terminal que vai levá-lo à morte, e os seus poucos, mas leais amigos desapareceram misteriosamente. Então, no tempo que lhe resta, custe o que custar, ele vai fazer de tudo um pouco para saber o que houve com eles, se estão vivos, se estão mortos, e se houver tempo, praticar uma rápida vingança, pois trata-se de um anti-herói. Disponível na Amazon, no seu formato digital, em e-book, e também no Clube dos Autores, no seu livro sólido, físico. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo. E nas páginas do Wattpad eu publico meus contos, romance, aventura e fantasia no exercício da profissão. Para nunca encontrar uma folha em branco e não saber o que fazer com ela, eu pratico no Wattpad. Disponibilizado esses romances, aventura e fantasia gratuitamente para quem quiser entrar lá e ler. Comente, diga o que você achou desses contos lá e eu serei todo ouvidos e procurarei melhorar naquilo que for necessário. Está bem? É isso então. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?